E a gente começa falando dos 4 anos da tragédia da Vale em Brumadinho. As famílias revivem mais um ano de dor e luta, sem esperança por parentes nunca encontrados na tragédia de Brumadinho. Até agora, 3 corpos, ainda estão debaixo da lama e os bombeiros ainda buscam por esses corpos. Empresas e executivos que viraram réus pelo desastre vão responder por 270 homicídios. Eduardo Costa, um movimento grande na justiça nos últimos meses em torno desse assunto, e nessa semana parece que o Ministério Público trabalhou e trabalhou bem. É isso? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Júnior, eu tenho dito no dia de hoje aqui no Conversa de Geração que mais e mais advogados, quanto mais poderosos e quanto mais grave é a acusação contra seus clientes, mais estão trabalhando não para que haja julgamento ou no sentido de inocentados, mas para postergar. E o que fizeram os defensores de Vale, Tuvisud, etc., foram para o STJ, primeiro, depois para o STF, para poder questionar o foro de julgamento desse caso de Brumadinho, dizendo que tem crimes federais. O nosso Supremo Tribunal Federal, inclusive com mudança de voto do Gilmar Mendes, sempre ele, decidiu agora em dezembro que o crime é federal. Um mês antes de prescreverem os crimes contra as empresas, que são os crimes de ordem de meio ambiente, etc. e tal. Felizmente, 3 mulheres agiram. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, pediu urgência, a procuradora da Justiça, Miriam Lima, entrou com a denúncia e a juíza Raquel Vasconcelos aceitou a denúncia ontem. Hoje era o prazo fatal. Olha que loucura. E a procuradora ainda foi inteligente, porque ela colocou lá na denúncia que se reserva o direito de acrescentar crimes federais durante o processo. Por que ela fez isso? Porque, Júlio, seguramente a defesa conta com o fato de que lá atrás o Ministério Público Federal tinha se manifestado da não existência de crimes federais. Então, olha que loucura. O julgamento agora vai para a Justiça Federal, chega lá na frente e fala assim, mas a defesa fala assim, mas o Ministério Público falou que não tinha. Vocês querem condenar por quê? É um negócio maluco. Então, a defesa acreditava, imagino eu, que podia prescrever os crimes, que pode postergar muito esse julgamento, e ela deve contar com outra coisa, né, amigo? Nós conhecemos o nosso recém-criado Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Ele herdou um processo do Norberto Mânica, que veio de Brasília, em que ele é condenado a 100 anos de cadeia por programar, determinar, contratar e mandar executar 4 servidores federais e confessou em cartório e foi condenado a 100 anos em 2013 e está com um recurso lá há 10 anos e o nosso tribunal não julga. Imagina se a gente espera agora mais 10 anos ou 20 de julgamento de Brumadinho e eles entram com recurso no nosso tribunal. Ah, Eduardo, você está fazendo pré-julgamento? Me dou o direito. Ô Rita Mundinho, o que o Eduardo está dizendo aqui é que a justiça no Brasil trabalha muito para que, ou não trabalha, para que os crimes prescrevam, mas dessa vez o Ministério Público trabalhou e trabalhou bem, dando um nó aí em quem estava pensando que essas empresas iam sair ilesas desse crime que aconteceu lá em Brumadinho. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu fui contemplada aí pela fala do Eduardo e vou resumir minha opinião no que ele falou. O problema da justiça no Brasil é o tempo. É o tempo que todo mundo conta com o tempo de prescrição. E depois, antes que esse tempo de prescrição chegue, todo mundo conta com o tempo de enrolação. Então você vai empurrando com a barriga e você não chega ao veredito final. A justiça não é feita, as pessoas morrem, ou os crimes prescrevem, ou aqueles que deveriam ser condenados passam a vida em liberdade até a morte. Mal Camargos, além de toda a questão jurídica que envolve essa história, e é um assunto complexo, para nós que somos leigos na questão do direito, tem toda uma questão humanitária, Brumadinho ainda sofre e sofre bastante com tudo que aconteceu por lá. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Sem dúvida, Brumadinho é uma cidade que será marcada pela sua história, pelo crime cometido pela empresa. Por isso, as ações reparadoras são importantes e a Vale vai gastar quase 30 bilhões com as ações reparadoras, mas não são suficientes. A responsabilização individual daqueles que favoreceram que a tragédia ocorresse é necessária e esse é o caminho que finalmente a justiça começa a tomar. E olha que já são 4 anos para iniciar o processo. O seu
seu término, não saberemos, mas espero que a justiça já tarda, mas que ela não falhe neste caso, porque é um exemplo para todas as outras mineradoras, é um exemplo para Minas Gerais, é um exemplo para o mundo, a punição dos responsáveis por um crime que levou mais de 200 vidas e marcou a história do nosso estado. E aí, Ricardo, bom dia para você. Como é que você lê essa história? Remata tudo aí pra gente. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Todo mundo já falou que precisava ser dito sobre esse caso. A parte mais triste, né, para as vítimas vem agora, né, Júnior? Porque vai começar o processo, vão começar os depoimentos, vai começar a vir à tona todas as memórias daquilo que perdeu, das pessoas que se foram. E o pior, a gente nunca vai ver o fim desse triste espetáculo. A justiça sempre faz isso com os mais pobres, com os mais frágeis do Brasil, em detrimento dos poderosos que têm advogados estrelados, que vão ao Supremo vestindo bermuda e chinelos e conseguem ou postergar ou inocentar todos os grandes criminosos do país. Ô, amigo, só duas coisas para poder a gente não morrer de tristeza. Primeiro, ao contrário da Lava Jato, que tudo que tinha sido apurado foi ignorado, nesse caso não. Tudo que estava na Justiça Estadual foi para a Federal, graças a Deus. E a outra coisa... Não começa do zero, né? Não começa do zero. E outra coisa, aqueles que criticaram e que ainda criticam o acordo feito aí pelo governo do Estado, os ministérios, pelos entes... Imagina se não tomasse aqueles 37 bi da Vale, quando é que iriam? Iam estar discutindo mais 300 anos e não ia conseguir nenhum tipo de dinheiro. Nunca. Pessoal, 8 horas e 52 minutos. Vou virar a página aqui, no nosso Conversa de Redação. Fiz um compilado das falas do presidente Lula nessa viagem que ele faz pela América do Sul. Hoje ele chega ao Uruguai, né? Mas esteve na Argentina nos últimos dias. Olha só, Ricardo, resumindo a prosa aqui, ele elogiou a economia da Argentina, que está em crise desde 1990, prometeu retornar com os empréstimos do BNDES para países da América do Sul e também condenou as sanções americanas à Venezuela e a Cuba, que são ditaduras, precisa dizer isso. Tá certo, presidente, ou não? Ô, Eduardo, Eduardo, nosso acirantão que tá ali na frente, nos vendo aqui, a gente que tem um pouco mais de idade que essa garotada aí, lembra daquela expressão FEBEAPÁ, né? Para os mais novos que não sabem, Festival de Besteiras que assola o país. Na verdade, isso aí foi um livro que foi escrito em 1966, hein, gente? Bem antes de eu nascer, por Sérgio Porto. Ele publicava sobre o heteronômio de Stanislau Ponte Preta e reunia justamente uma série de besteiras que diziam e faziam os políticos do país já naquela época. Em 2 ou 3 dias de viagem, Júnior, o presidente, como você mesmo falou, ele conseguiu elogiar uma inflação de 94% na Argentina e uma crise política monstruosa também. Ele foi defender os calotes bilionários, ele defendeu os calotes bilionários que a gente levou da Venezuela e de Cuba, né, para aqueles empréstimos do BNDES, e ainda prometeu que vai emprestar novamente, hein? E aí, como não estava satisfeito, para poder finalizar, ele foi e falou em autodeterminação dos povos para poder defender as ditaduras cubana e venezuelana. Gente, autodeterminação de que povo? Só se for do povo, o restrito povo do governo das ditaduras desses países, porque o povo mesmo que é bom desses países, ele só se lasca. Só faltou mesmo ele elogiar o Putin, né? E defender a invasão da Ucrânia. Mas como ainda faltam mais uns 2 ou 3 dias de viagem, pode ser que até lá ele resolva elogiar e incentivar mais guerra na Europa. E aí, Rita Mundinho, essas falas do presidente Lula? Pois é, faltou ele falar que vai resolver a guerra, né, Ricardo, numa mesa de bar tomando cerveja com o Putin. Ele já falou lá atrás, né? Ele já falou isso. E mais, eu quero saber se essa foi o que mais me chamou a atenção. Segundo ele, ninguém tem nada a ver com o que acontece em Venezuela e Cuba. Cada um tem seu modelo. Eu espero que essa autodeterminação dos povos não seja aplicada ao Brasil e que a democracia permaneça. Ô, Mauro Camargos, a sensação que o presidente ainda segue falando muito para a base dele, enquanto que o governo aqui vai trabalhando num outro caminho, talvez. É um governo que começa, de fato, o presidente tem cometido bastante excessos e impressionante, porque isso é um retrato do governo anterior. Nós vivemos um bom tempo falas do presidente desconectadas com o governo, prejudicando a capacidade administrativa. E agora Lula vai na mesma direção. Entre as falas, o que eu acho que é o mais importante é pensar o papel do BNDES. BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ou seja, é importante que as ações do banco promovam o desenvolvimento econômico e social do país.
Se para isso é necessário emprestar dinheiro para o exterior, não é problema. A grande questão é o critério. Não pode ser para nações amigas ou porque tem afinidades ideológicas. Também o mesmo erro do governo anterior. Mudando o lado, Lula não pode cometer os mesmos erros que Bolsonaro cometeu, porque senão o resultado final do seu governo pode ser o mesmo. Pode ser o segundo presidente a não conseguir a reeleição ou que não faça o seu sucessor no país. É necessário, então, uma virada de chave, preocupar com as questões administrativas e, principalmente, as questões domésticas que impactam muito o país neste momento. Eu poderia dizer, Julinho, nem experiência de me chamar. Não, vai lá. Eu poderia dizer que o meu discurso é o do palco, mas como eu gosto muito de falar, eu quero acrescentar apenas uma frase. Depois da Dilma, do Bolsonaro e do começo do Lula, eu, senador que fosse, incluiria na Constituição uma cláusula dizendo que todo cidadão que se candidatar a presidente da República tem que prometer ficar calado 4 anos e não atrapalhar, principalmente o seu ministro da Defesa, que cada vez que ele abre a boca ele está arrebentando o Haddad. É interessante, parece que a gente vive num loop, né? A gente vai ficando mais velho no jornalismo, a gente ficava aqui comentando falas de Dilma e criticando, falas de Temer e criticando, falas de Bolsonaro e criticando, agora falas de Lula e criticando. Ô Júnior, é um déjà vu. É um déjà vu de um Cine Brasil, e os filmes que voltam a passar no Cine Brasil são aqueles que não deram certo. Ô Rita, essa é a sua praia. Fala aí, o sofrimento do Guedes com o Bolsonaro e agora do Haddad com o Lula. Porque tudo que ele fala mexe na bolsa, ô Rita. Não, e o pior é que tudo que ele fala, ele desmente o que o Haddad falou. E aí a gente conta com a compreensão de um presidente do Banco Central, né, que falou, não, o presidente Lula, sobre a independência do Banco Central, falou assim, fora do contexto, e o Haddad foi muito educado, falando que o Roberto Campos Neto foi generoso na interpretação da fala do presidente. Como eu estou falando muito hoje... Vai, você pode. Tá? Não é só o Lula que sofre, o Zema também sofre, viu? O que a assessoria dele fez de rolo nessa eleição da Assembleia, ainda bem que ele salvou a lavoura, teve humildade lá e falou assim, Tadeuzinho, já que eu vou perder mesmo, vamos estar no acordo para você não virar outro Agostinho. Gente, é impressionante, né? O político treina, conversa, fala, ainda morre pela boca sempre. Agora, olhando pelo lado otimista da coisa toda, eu acho que prova um pouco que o Brasil é quase que um país indestrutível, né? Porque a gente acabou de falar, veio a Dilma Rousseff, a gente falou assim, não, pelo amor de Deus, a gente não sobrevive. Sai a Dilma, entra o Bolsonaro, não sobrevive. E aí vem o Lula 3.0, né? Porque já teve uma, teve duas, agora a terceira, e continua tudo igual. O Brasil Atlético, né? O Atlético agora vive novos ares. O Atlético só foi umas 4 décadas, eu vou te falar. É o imortal. Ô Júnior, tem um nosso assinante aí no YouTube, o Rena Coelho, fala com ele que eu vou falar sim sobre o Bitcoin, mas nos meus comentários de economia. Eu vou tirar um sábado, nesse sábado agora na Itatiaia, e falo sobre a queda do Bitcoin. Bacana.